Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 14 de abril de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Nós vamos fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa querida Carla irá fazer a nossa recapitulação. Nossa Emaramita está de férias. Sim. Nós estamos no capítulo 9, titulado O Manicômio. Vamos então orar? Divino amigo Jesus, amor de nossas vidas, estudando a obra Memórias de um Suicida, que o Senhor permitiu que se materializasse aqui na Terra, para termos o conhecimento da vida após a morte física, no mundo espiritual, de corações que por um momento de loucura, de desespero, retiraram a vida física. E essa obra nos mostra a realidade do mundo espiritual, o sofrimento, a dor, mas também nos mostra o auxílio, o amparo e a assistência, a renovação e a nova oportunidade. E é sobre tudo isso, Senhor, que nós estamos aprendendo nesta obra. Nós te pedimos a permissão, o amparo, a inspiração tão necessária, através dos teus mensageiros, os nossos amigos espirituais que aqui estão nos auxiliando nesse estudo, nesse trabalho que nós realizamos, Senhor, em teu nome. Muito obrigada, que a tua paz possa envolver a todos nós aqui presentes, aqueles que acompanham através do canal no YouTube e aos nossos irmãos que não puderam se fazer presente na noite de hoje. Que possam receber as nossas vibrações de carinho e de amor. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Ainda no manicômio, eles ainda estão verificando a situação desses suicidas. Nós vimos os poderosos, depois vimos os viciosos de todo tipo e por último eles estavam vendo os retalhados, a situação medonha que eles estavam. E aí Camilo pergunta, o que será dessas pobres criaturas que não conseguem nem concatenar nada, né? E o irmão João responde que vai ser muito dramático o futuro que as aguarda. As atitudes que elas tiveram, selvagens, de incontinência, né, da imprevidência também, e eles estão ali somente para tentar se refazer um mínimo para que eles possam retornar. E ele fala que a maioria traz muita revolta, porque se acham vítimas. O que eles estão fazendo? Eles são vítimas, eles não se veem responsáveis pelo que está acontecendo. E eles agravam a situação com a má vontade em que se entrecheiram. Então, além de tudo, da doença, da perturbação, ainda há a má vontade que eles carregam no coração, achando que eles são vítimas da situação. E aí ele fala que eles serão futuros leprosos, os miseráveis da sociedade planetária, que pesarão desagradavelmente na sociedade, pois são fruto dela, de tudo que a gente alimenta. Então, o irmão João dá esse panorama para o Camilo, mostrando que eles ali, e assim que possível, eles vão uma encarnação somente para tentar se alinhar, para daí voltar e tentar refazer alguma coisa. E nós estamos bem nessa parte ainda. Então, a última pergunta, né, do nosso Camilo, ele perguntou: se bem compreendi, então, a reencarnação punitiva que aguarda esses desgraçados lhes é imposta, simplesmente, como tratamento médico hospitalar desta seção do nosso departamento? Trata-se de um antídoto, um remédio, pois, né? Retornou tristemente o lúcido conferencista. Sim, medicamentação apenas.
um gênero de tratamento que a urgência e a gravidade do mal impõem ao enfermo. Operação dolorosa que nos pesa fazer, mas a qual não vacilamos em conduzir os pacientes, certos de que somente depois de realizada é que entrarão eles em convalescença, em melhora, em recuperação. Ou seja, precisa primeiro dessa reencarnação para refazer, para depois começar a melhorar. São décadas, séculos, né? Unicamente, não será propriamente uma punição, conforme considerado, pois ninguém infligiu o castigo ou determinou a sentença, senão que todos quantos aqui servimos a lei nos esforçamos, tanto quanto nos esteja ao alcance, por lenificar-lhes a insidiosa situação. Será antes, isto sim, o efeito da causa que o próprio paciente criou com os excessos em que se deleitou. Então não é que ele usou o termo que ele colocou assim, a reencarnação é punitiva? Não, ela na verdade é resultado da minha ação. Então o que a gente chama de punição, a gente pode chamar de reação. Reação pautada naquilo que nós fizemos. E é isso que a gente tem que entender, né? Quando a gente está na Terra, a gente esquece um pouco isso, né? Mas cada um de nós, a gente está no canto que precisa estar para aprender alguma lição. Quanto mais doloroso é isso, mais mostra o que a gente não aprendeu. É igual uma prova difícil. Quando a gente olha para uma prova que ela está muito difícil, o que isso está querendo te dizer? Não estudei. Por isso é que ela é tão difícil. Tão dolorosa. E uma das coisas mais dolorosas é a vida de relação, né? Estávamos falando isso ainda há pouco. A vida de relação é algo mais doloroso ainda. E a de família é mais doloroso ainda. Que é onde está ali os nossos maiores aprendizados. Só que ninguém é vítima da lei, né? Ou a gente está espiando ou a gente está sendo provada, testada, para que a gente possa galgar e evoluir ainda um tanto mais, né? E aí é interessante que ele fala os excessos com que se deleitou, não foi alguém que fez, empurrou, né? Empurrou para ele, se deleitou, né? Ou seja, gostou, quis, gostando, né? Como tivestes ocasião de saber, porém, a solicitude maternal de Maria, submetida à lei áurea da fraternidade, preconizada pelo amigo incansável que nos conduz à redenção. Quem é esse amigo? Jesus. Confere-lhes assistência desvelada e constante. O que está querendo dizer? Apesar da minha ação que gerou uma reação dolorosa, ainda assim nós recebemos, que foi a nossa prece inicial, todo um amparo e toda uma assistência. Então, apesar da nossa tolice, a misericórdia divina é tão amorosa que promove todo um amparo. Todo o Hospital Maria de Nazaré é um amparo para os suicidas. Isso já não é uma misericórdia? Imagina se não houvesse essa assistência, como é que a gente ia ficar no mundo espiritual? E eu fico pensando aqui, né, uma pausa, porque nós aqui, né, vamos dizer que estamos saudável, a gente caminha também, às vezes se perturba, sei lá, fica assim, eu tô doido hoje, assim, tô maluco, mas a gente está sendo assistido também, tal como eles aqui, é incansável a assistência desvelada e constante, por cada um de nós também, né? Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados, seja qual seja a nossa luta. A misericórdia divina, ela sempre coloca apoio. Temos aprendido muito isso na vida. Ele manda a prova, se é uma prova, e mesmo uma expiação, mas ele manda apoio. A gente nunca está sozinho. Ele se materializa de alguma forma, através de alguém, através de uma situação, através de alguma coisa. Ele ameniza, né? É impressionante como a gente vê isso no dia a dia. Reencarnados, mergulhados nas ondas terrestres da expiação, continuarão sob nossa dependência, da mesma forma hospitalizados e registrados em nosso departamento, visitados e assistidos por nossos médicos e vigilantes, como se aqui ainda permanecessem, enquanto será para aqui mesmo que tornarão
ao findar o terrível degredo para que os preparamos. Ou seja, eles vão reencarnar, mas ainda assim continuam sendo tutelados do hospital. Todo o amparo, eles estão encarnados, nasceram, e esses amigos espirituais que trabalham no Hospital Maria de Nazaré continuarão assistindo, até porque eles vão retornar para lá. Seguimos, não obstante, a visitar os gabinetes médicos no interior do edifício. De passagem, porém, irmão João fez-nos penetrar nas enfermarias onde se localizavam aqueles que continuavam presas de prostração impressionante desde o ingresso no Vale Sinistro. Uma vez que, deprimidas por excessos de toda a natureza, notadamente os de caráter sexual, a maior encrenca deles, suas faculdades anímicas se haviam amesquinhado, reduzindo-os àquela insólita situação. Porque lembra que aqui tem aqueles suicidas, os suicidas o quê? Que ele chama direto, que são aqueles que usam as drogas. Lembra disso? Que a gente estava falando da felicidade química, né? Felicidade aí entre aspas. Então aqui ele fala também dos excessos de toda a natureza e notadamente do excesso que de caráter sexual. Se haviam amesquinhado, reduzindo-os àquela insólita situação, atestado indubitável dos instintos a que se apegaram. A gente sempre diz que sexo é um departamento divino, que nós devemos respeitá-lo. Então a gente vê muitas aberrações e isso também enlouquece, também perturba, também surta, também impede o nosso processo de evolução. Vamos ver a situação desses irmãos, e ele já falou que notadamente aquele de caráter sexual. Deitados em leitos que a bondade excelsa de Jesus lhes conferia o direito de usar, porque mérito não tinha, né? Misericórdia mesmo. Por meio dos dispositivos amorosos das leis de caridade que inspiravam todos os serviços da colônia, achavam-se eles isolados dos demais, em recintos extensos, superlotados. Pertenciam a todas as classes sociais e nacionalidades comportadas na circunscrição da colônia. Pesadelos atrozes traziam-nos em constantes sobressaltos, sem que, apesar disso, lograssem, conseguissem despertar do angustiante marasmo. Incapazes de se locomoverem, de externar a palavra, expondo as atormentações que lhes turbilhonavam no cérebro, apenas gemidos débeis proferiam, de envolta com repugnantes contorções, como se atacados de vírus desconhecido. Então, para quem leu a obra Os Mensageiros, vai se deparar lá com aquela visita que André Luiz fez em um desses hospitais, onde tinha mais de 2.000 pessoas, lembra? Em estado de sono profundo. E André Luiz foi convidado a entrar no psiquismo dessas pessoas. Cada pessoa daquela vivia um inferno psíquico. Cada um. Então não era um sono de refazimento. E é mais ou menos isso aqui. Todos estão nesse estado de sono. Mas ele diz que cada um emitia o quê? Gemidos débeis. E muitas vezes contorções. Então eles estavam ali deitados, mas eles estavam vivendo psiquicamente o mal que fizeram. Olha que tortura isso. Por isso que a gente diz que a lei está gravada na consciência. Emocionados, passamos entre as filas dos leitos, ligeiramente observando-os as indicações do lúcido mentor, que ilustrava a impressionante apresentação com um verbo atraente que tão bem sabia usar. Então eles aqui só estão vendo, eles ainda como são alunos e bem no início mesmo, eles não têm a capacidade de entrar no psiquismo de cada uma dessas pessoas que estão deitadas, para eles verificarem o que essas pessoas estavam vivendo.
Lembra que pensamento é vivo. Quando você pensa, aquilo é real. Ia elucidando. Se possuísseis bastante desenvolvimento da visão espiritual, Tá vendo o que a gente estava falando? Eles ainda não têm esse desenvolvimento, né? verificarias terríveis emanações se levantarem de suas mentes, dando-se a contemplar em figuras e cenas deprimentes e vergonhosas, resultado da dissolução dos costumes que lhes foram próprios, dos atos praticados contra a decência e a moral, pois ficais sabendo que tanto os atos praticados pelos homens como os pensamentos evolados de sua mente imprimem-se em caracteres indeléveis na sua estrutura perispiritual, escapando-se depois em flagrantes deploráveis aos nossos olhos, quando a revelia da lei se bandeiam para este lado da vida. Nestes leitos existem suicidas de todos os tipos, desde os que empunharam a arma ou tóxico-fatais, até aqueles que se consumiram vitimados pelos próprios vícios. Une-os à mais ignóbil afinidade, isto é, a da inferioridade do caráter e dos sentimentos. Então, aquele grupo de espíritos que estão ali, unidos pelo mesmo teor vibracional, né? Inferioridade. A gente fala assim, gente, hoje a gente está aqui encarnado, a gente não sabe do nosso passado, mas sabe Deus aonde nós já estivemos e o que já fizemos. Então, a gente fala, a gente se compadece, mas muitos de nós talvez já tenhamos passado por isso. Por isso, não julgar. Mas a gente sabe, e a gente fala muito isso, algumas pessoas me interpretam até de forma equivocada, mas a gente fala muito do desequilíbrio sexual. A gente sempre que tem oportunidade diz, a função do sexo é procriar. O sexo foi criado para isso, para procriar. Pronto. Então, por conta disso, a gente foi criando várias vertentes que desequilibrou a humanidade terrena. Isso não é algo novo. Os vícios da área sexual são milenares. Basta a gente estudar a obra há 2000 anos. Ali retrata muito bem o desequilíbrio. O próprio Pilatos era altamente desequilibrado. Lá na obra 2000 anos, eu acho que é em Paulo Estevam, vai falar do templo de Vênus, onde tinha mais de 1000 concubinas lá dentro para servir. 1000. Na obra 2000 anos vai falar das orgias, gente. Então isso não é novo. Gente, o sexo é lindo, é nobre, quando feito verdadeiramente para a função necessária, com a função divina, com respeito e com amor. Mas jamais abusar da forma que abusamos, ridicularizando. Isso é vício. E isso vai trazer um preço. E isso não é novo. Então, se a gente traz psiquicamente essas ideias e essas necessidades, isso já é um sinal do vício ao qual nós devemos, enquanto há tempo, fazer o trabalho de evangelização, fazer o trabalho de sair desse vício. E como é que a gente faz para enfrentar um vício? Continuar fazendo? Continuar pensando? Muitas vezes precisamos de tratamentos e fugir de tudo que possa nos colocar frente a frente com o vício. É por isso que a tia sempre fala, nós temos um tripé de queda: poder, dinheiro e sexo. Esse tripé, a gente tem caído nele ao longo dos milênios. Com efeito, se não podíamos perceber as cenas mentais indicadas, como outrora no Vale Sinistro, porque você imagina, e se eles adentrassem no psiquismo, eles iriam ver essas cenas. E, coitados, iriam se perturbar mais ainda, né?
Então ele diz, como outrora no Vale Sinistro, quando destacamos as relacionadas com o ato violento do suicídio, no entanto percebíamos vapores escuríssimos, quais nuvens espessas, evolarem ali, né, saírem ali de seus cérebros, dos cérebros daquelas criaturas que estavam deitadas, espalhando-se em ondas volumosas pelo ambiente. Então, cada um emitindo, como ele coloca, essa fumaçazinha, essa nuvem escura, o ambiente estava super claro? Não. Entende por que os ambientes ficam densos? Por conta do psiquismo mental, o qual se toldava envolvendo os aposentos em penumbra crepuscular acentuada, como se as sombras noturnas ali fossem eternas. O que será o mesmo que afirmar que, para aquelas pobres vítimas de si mesma, não raiaria ainda a aurora confortadora que para nós já se destacava nos horizontes do futuro. Aliás, como não ser assim se ali portavam grandes criminosos morais, algozes que tanto perverteram e infelicitaram o próximo, impelidos, ou seja, empurrados pela torpeza dos instintos, monstros humanos que tantas vezes se saciaram na calamidade que faziam desabar sobre o coração e o destino alheios. Uma criança que sofre o abuso sexual, você acaba com essa personalidade a encarnação inteira. Essa pessoa não consegue se reestruturar, ela carrega essa marca. Logo, a pessoa que faz isso é um criminoso. Uma mulher agredida sexualmente, isso também vai marcar a vida dela. Então, logo, é um criminoso. Como não se encontrarem contaminados de trevas os recintos em que se abrigavam, se as trevas de que se rodeavam eram oriundas, ou seja, originadas de quem? Deles próprios. Pois sempre se regalaram, em suas dobras, provocando-as, produzindo-as, nelas se locupletando, ou seja, eles gostavam ou não gostavam? Durante a vida social e íntima que viveram, a vida social e a vida íntima, a vida psíquica também. Acentuando-as com o remate acerbo do suicídio, ali os víamos, tais quais eram outrora na terra, homens galantes, sedutores, insinuantes, hipócritas, mentirosos, desmoralizados, muitas vezes suspensos aos melhores postos sociais, devassos, beberrões, descrentes do bem, descrentes de Deus, servos do mal, escravos da animalidade, rastejando na lama dos instintos, a se ombrearem com verme, esquecidos de que eram criaturas de Deus e que a Deus deveriam dar contas um dia do abuso que faziam da liberdade em que a criação mantém o ser humano. Agora, porém, aniquilados, estigmatizados pelo passado vergonhoso, ou seja, marcado, pelo passado vergonhoso, cuja imagem os seguia qual fantasma acusatório, atestando a situação de indigência única que lhes cabia suportar como resultante do indébito procedimento. E aí, meus irmãos, haverá prantos e ranger de dentes. De quem é essa fala? Jesus. Vamos parar aí, gente, cenas do próximo capítulo, quanta informação, Então é por isso que o nosso Senhor Jesus falava a Pedro, calma, Pedro, ele viverá. Então aqui eles estão no processo expiatório no mundo espiritual de muito sofrimento, mas ainda tem muito chão a galgar pela frente. E esses ainda nem se despertaram. Ainda nem se despertaram, estão ali psiquicamente vivendo essa imagem. E ainda terão muito trabalho, mas muito trabalho pela frente mesmo para se reabilitarem. Quanto trabalho a gente dá para a espiritualidade, Pelos nossos excessos, pelas nossas burrice mesmo, Pelos vícios. Por que nós somos tão teimosos, tão rebeldes?
perante a divindade. Por que a gente insiste em não seguir os conselhos do nosso Mestre Jesus, né? E a gente paga um alto preço por isso. Foi bom? Muitas lições, né? Um texto curto, mas muito intenso, né? Muito intenso mesmo. Então, na próxima semana, observando o nosso interesse, o expositor prosseguiu fiel à solicitação de Teócrito para permitir-nos instrução. Então, teremos mais aula ainda com o nosso irmão João. Foi bom, gente? Foi. Então, vamos pedir para a nossa Carlinha fazer a nossa prece de gratidão a Deus. Quantas lições, Senhor Jesus, que elas possam ficar no nosso coração, no nosso pensamento, não para julgar, como disse a tia, mas para guardarmos o que temos que fazer, quais os nossos deveres, quais as nossas responsabilidades e qual também os nossos gostos, porque eles podem nos levar à perdição, porque tanto queremos, porque tanto nos comprazemos neles. Ajuda-nos, Senhor, a termos a temperança, a termos o discernimento. Ajuda-nos nas horas difíceis a lembrar desses irmãos que nos trazem tantas lições. Lições que precisamos ter para saber como chegar até Ti mais rápido, saber as consequências dos nossos atos aqui e agora, sabendo que a vida continua. E na continuação da vida desses irmãos, sabendo já claramente, porque nada tem escondido de nós, o que precisamos aprender. A Tua misericórdia para conosco é enorme e Te agradecemos sempre esse amparo, esse carinho, esse cuidado. Que possamos não nos esquecer de Ti em todos os momentos e que Tu seja sempre o nosso guia, Mestre amado. Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.